vem cá, em Joanópolis, tem lobisomem lá mesmo? Pô, lá é a capital do lobisomem. Capital do lobisomem? Deve ter todo um marketing em cima, né? Tem com marketing. lojas, né? Mas Tem. por que, assim? Por quê? Porque a origem dessa história aí em Joanópolis é muito legal. O fundador de Joanópolis chamava Anselmo Caparica, tem até o nome de um repórter, né? Hoje que tá sempre por aí. Seu Anselmo Caparica, muito católico, fundou Joanópolis. E aí contam que numa tempestade que teve na cidade, uma chuva tremenda, ele foi salvar um cachorro que estava num lugar que ele não conseguia sair, não sei se era um buraco, mas uma ribanceira, muita água vindo. Então ele pegava esse cachorro e tentava tirar desse buraco, tentava tirar dessa ribanceira. Cada vez que ele fazia isso, caía um raio, parecia que ele, quando ele colocava o cachorro nessa posição, parecia que ele era o próprio cachorro. Então o cachorro se posicionava no lugar do rosto dele. E caiu um raio, o povo passava e falava, meu Deus do céu, o seu Anselmo tá virando um lobisomem, seu Anselmo tá virando um lobisomem. E acabou, sem querer, por conta disso, virando fundador da cidade, o lobisomem, e a partir disso, teve um trabalho de pós-graduação de uma pesquisadora, que acho que até era parente dele, sobre as lendas locais, contando essa história. Portanto, a capital do lobisomem se torna a capital do lobisomem porque o seu fundador, popularmente, era identificado dessa forma. Mas o lobisomem, ele tem um... Eu adoro o lobisomem. Eu acho o lobisomem é o meu monstro favorito. Até porque ele tem uma memória afetiva, pelo menos para mim, muito gostosa. Já que o meu primeiro lobisomem, minha primeira paixão por lobisomem foi o seu Rui Rezende, que foi o professor Astromar, né? Do Roque Santeiro. Que esse ano faz 40 anos. Roque Santeiro tem um marco em 2025. Nossa senhora, como é que pode isso, cara? 40 anos. E o Roque Santeiro que foi pro ar faz 40 anos. E o Roque Santeiro que não foi pro ar faz 50 anos. Foi censurado. 75. Foi. Então, eu gosto do lobisomem porque ele é um grande protagonista do nosso realismo fantástico, de Câmara Cascudo, de outros folcloristas, né? Do Dias Gomes, de caras geniais que percebiam no convívio do povo a presença dessas figuras nesse universo do encantamento que vive só no cotidiano do Brasil. Porque o lobisomem, ele é uma figura demonizada por Hollywood, mas no Brasil ele é um ser mitológico meio ferrado, assim. Ele não é aquele monstrão do Bala de Prata, do lobisomem americano em Londres. O nosso lobisomem tradicional, ele é meio ferradinho, assim. Ele come titica de galinha, come fralda de criança, cocô. Jura? É, não sabia carniça. Disso. Não, lobisomem trash, vamos dizer assim. Um lobisomem ferradinho, né? mais humilde nosso, né? Ele é ferrado, ele é um amaldiçoado. A regra de transformação do lobisomem aqui, a mais recorrente é que você pega o 7º filho homem de uma linhagem de outras 6 meninas, e esse 7º filho homem, quando completa 13 anos, na primeira quaresma dele, da quinta para sexta-feira, depois da quaresma, de quinta para sexta-feira, ele se transforma a primeira vez. Então, a partir disso, ele sempre será um lobisomem. Tem gente que acredita a transformação, essa metamorfose, à lua cheia, mas também há uma incidência grande, até uma possibilidade de ele virar lobisomem todo dia durante o período da quaresma. Entendi. Cara, eu acho sensacional essas histórias. É muito legal. E o lobisomem é um personagem incrível. Incrível. Sem dúvida, né? O lobisomem, ele é, pra mim, assim, né, um papo mais chato, mais careta sobre a construção do arquétipo. O lobisomem, ele é a perfeita tradução da violência masculina. Que é aquela violência do cara legal, gente boa, que instintivamente comete brutalidades. E ao longo da história, que é o que a gente faz no livro que eu trouxe pra você até... Obrigado. Eu trouxe 2 pra você. O lobisomem, ele, ao longo do tempo... Primeiro que, assim, são figuras masculinas os casos 0 de lobisomem, que eu considero 2 aqui, pra gente ter a nossa concepção. Um que é do Licaão, que é o rei de Arcádia, que vinha recorrentemente descumprindo a lei da hospitalidade. Então Zeus vai até Arcádia, lógico, ele não vai como Zeus, ele vai disfarçado para ver se ele tratava mal mesmo os peregrinos. E Licaão, recomendado por seus súditos, falou, não vai em cima dele, porque ele matava. Todo mundo chegava em Arcádia, ele matava. Quando chega a Zeus, os caras falam, não, calma que esse cara
Ele tem um borogodó, não vai em cima dele. Então ele pega um escravizado dele, mata e serve a carne humana para Zeus. Zeus fica puto, transforma ele num lobo e queima o palácio. Então esse é o primeiro caso de lobisomem. E a gente tem um outro caso no Brasil, que eu acho que pode ter sido muito importante para a construção do nosso, que é o Luizon, que é o 7º filho de Itaú e Querana, que é aí sim uma mitologia paraguaia, Guarani, e Taú, que é um tipo de entidade má, mesmo na mitologia, rouba Querana da sua tribo, tem um filho com ela, se casa com ela sem a anuência, sem a bênção dos grandes deuses, né, da mitologia, então Tupã principalmente. Jaci amaldiçoa a prole deles, e o 7º filho do casal é Luizon, que é um canídeo que tem um falo, tem um pinto de anta, que é imenso. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver, a satisfação de ver o peru da anta. Não tive esse prazer. Não tive. Não. Muito grande, é muito grande. Dá um então, Google, mas dá um Google para ver o peru da anta. Pinto de anta. É muito grande. Então, mas isso significa que ele queria que as pessoas quisessem que ele fosse representado como homem. E ele é um desenterrador. A brincadeira, para uma criança problemática pra caramba, ele desenterrava cadáver no cemitério, ele brincava com cadáver, comia titica de galinha, sempre comendo lixo e tal, e era o Senhor da Morte. Então, eu acho que esses são os 2 casos que são definidores do que a gente tem como lobisomem no Brasil. Olha só, cara, o livro aqui, ó, Conheça o Lobisomem do Seu Bairro. Pô, bem interessante, cara. Pô, obrigado, então acho que você gosta. E todo bairro, então, tem um... Eu falo que todo bairro tem um lobisomem. Se você não conhece o lobisomem do seu bairro, eu acho que sou eu, então, porque eu não conheço o lobisomem do meu bairro. Se preocupe. Começa tudo agora meio que fazer sentido, lua cheia, assim, eu meio que acordo meio... agitado. Meio, o que houve na noite passada? Eu, depois dos 44 anos, acordo agitado à noite pra fazer xixi. Não viro mais nada, não causo medo em mais ninguém de madrugada. Só pra ir no banheiro mesmo. E tem vários tipos de lobisomem? Vários tipos de lobisomem. No Brasil, a gente tem pelo menos 4. Que é o lobisomem comum, que é o lobisomem preto, que é o lobisomem mais comum, que qualquer um de nós pode se transformar. A gente tem o lobisomem branco, que é um lobisomem que foi morto em metamorfose. Transformado, o homem transformado em lobisomem, é morto. E ele se torna um lobisomem translúcido. É um lobisomem complicado de se matar, porque ele já está morto. Então é um lobisomem difícil de você se livrar dele. O nosso lobisomem comum, ele é mais tranquilo. A gente tem um lobisomem invertido, que na hora da metamorfose, os pelos crescem para dentro. Então ele fica em carne viva, ele é super irritadiço. Nossa, deve ser horrível. Horrível. E tem o lobisomem misturado, que essa é uma criação, né? Essa é uma espécie muito nacional nossa, que o cara que é acometido dessa maldição, alguns casos, ele precisa roçar em lugares de despojo de animais. Então, o cachorro roçou ali, o cachorro foi lá, fez cocô, dormiu e tal, ele vai lá, se esfrega, se transforma num cachorro. Se um porco tiver ido lá, ele se transforma num porco. Se um cavalo tiver ido lá... Então, o nosso lobisomem misturado, ele pode, inclusive, se vários animais tiverem se esfregado nesse lugar, ele se transforma numa coisa misturada. Então, a gente tem muitos relatos de lobisomens porco no Brasil, por exemplo. Sei. Então, é um lobisomem misturado. Claro, é interessante falar isso, porque os caras falam aqui, de onde veio esse lunático, né? Isso é um compilado de histórias, é um compilado de pesquisas, de estudo dentro desse universo da cultura popular, né? Entendi. Eu não estou falando cientificamente, eu estou falando dessa reunião de experiências populares. Ah, pô, isso é maravilhoso, pô. Isso quando mexe no nosso imaginário. É gostoso. E o lobisomem é um grande promotor de reencontros também, né? Eu falo que o lobisomem, ele é uma ponte afetiva, porque é muito difícil você chegar em um lugar, começar a contar uma história de lobisomem e alguém não lembrar imediatamente de alguém muito querido. Então você fala assim, pô, meu avô brigou com um lobisomem, o meu vizinho era lobisomem, minha avó viu um lobisomem, morava no sítio, morava não sei o quê. E o lobisomem, ele tem uma
ele tem uma incidência em todas as regiões do Brasil. A gente faz isso no livro, né? Então eu faço esse passeio, conto um pouco da minha experiência do meu lobisomem, do Rui Rezende. Depois eu conto casos de julgamento de licantropia na Europa do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que é super interessante. E depois a gente vai contando histórias do lobisomem pelo Brasil até chegar nos lobisomens que aparecem agora nos bairros. Que são... Eu peguei matérias, a editoria foi essa, eu peguei matérias jornalísticas de agora, assim, 2018, 2017, e comecei a trazer e pontuar essas histórias em todo o Brasil. Quer dizer, o lobisomem não apenas aparece nos bairros, mas ele também é um ativo jornalístico muito importante. As emissoras vão atrás de histórias de lobisomem. Então o que eu quis mostrar é isso, que o lobisomem é uma figura muito presente no nosso cotidiano. Às vezes até nos oferece expressões idiomáticas para a gente usar para expressar soluções. Por exemplo, a bala de prata. A bala de prata todo mundo usa quando tem um problema muito sério. A bala de prata a gente fala que é uma solução definitiva para um problema crônico. Quer dizer, você usa isso e vai resolver, né? E tá lá, tá presente. E a origem da bala de prata é uma história de lobisomem. Sim, e por que a bala de prata mata o lobisomem? Essa história é uma história da besta de Givaudan, um caso francês, lá eles chamam loup-garou, né? Loup-garou. E o que aconteceu na região de Givaudan, houve muitos ataques a ponto do rei precisar mandar um contingente militar para matar essa criatura. Eu adoro também quando o universo sobrenatural acessa a burocracia, né? A administração pública. Então o rei falou, bom, vai o exército lá para matar essa criatura, e eles dizimaram as populações de lobo da região e continuavam os assassinatos. O perfil das vítimas, aí mais uma vez é interessante a gente ver, eram crianças e jovens mulheres, crianças de qualquer gênero e jovens mulheres. E o que aconteceu? O cara que conseguiu matar a besta de Givaudan, que era um caçador muito experiente, ele pegou uma medalhinha da Virgem Maria que ele andava dentro do chapéu, de prata, fundiu, fez um projétil, levou para um padre, o padre benzeu e ele usou essa bala para matar a besta de Givaudan. A gente acredita que seja esse o grande momento da consagração da bala de prata como um elemento para matar lobisomem. Existiam outras civilizações que usavam a prata para enfrentar demônios, criaturas mitológicas, mas a bala de prata, até onde eu consegui encontrar, aconteceu, né, essa consagração dessa arma contra lobisomens foi na besta de Givaudan. É chique, né? Porque, pô, você tem uma... Francesa. Não é todo mundo que pode ter uma bala de prata. Imagina. Né? Não sei que você precise muito do cotidiano ali. Você mora num lugar que tem muito lobisomem, né? É.